coisas legais aqui para vocês, senão não vai dar tempo. Eles podem fazer muita coisa, tá? Os caras, eles podem manipular nossas frequências vibratórias, eles podem alterar os estados quânticos, verdadeiramente quânticos, nas áreas menores, gerando fenômenos chamados poltergeist, ou sensações estranhíssimas. Interferências em campo eletromagnético, causando várias sensações, tanto físicas como até no espaço em que nós estamos, alucinógenos tão profundos. Consegue entender, cara, você já percebeu que as coisas que vêm na mente, às vezes, não são nossas? Você tá deitado? De onde que vem aquelas imagens demoníacas, velho? De onde que vem? Imagens horríveis, de olhos estranhos, rostos deformados, sensações horríveis. Às vezes eu fico assim, às vezes eu sinto essas coisas e fico assim, Pai Nosso está no céu, Pai Nosso está no céu, meu Deus, socorro. Mas uma vez eu não fiz. Uma vez a sensação estava ruim, extremamente ruim. E uma coisa, eu sabia que tinha alguma coisa ali. E eu, sabe quando você fica rezando para aquela coisa sair dali, ou para você parar de sentir aquilo, num certo tipo de desdém inconsciente. Você não é que desdém, eu não quero um ser ruim no meu quarto, e nem quero coisa. Mas eu falei, quer saber, eu quero saber o que esse cara tá sentindo, velho. Cara, foi uma sensação forte, mano. Ficou muito mais intensa. Uma coisa forte, e eu me permiti sentir aquele ser que estava ali, o que estava ali, porque eu não convidei, eu estava bem. Aquilo entrou no quarto, o ambiente me pegou, eu não sei, ou acessou parte de mim, e eu dizia para você, depois eu quis sair. Mas existem locais, eu comecei a pensar, seres que estão sofrendo, ou estão em ambientes, que, velho, esse ambiente, a sensação que eu senti, eu não sei se aquele ambiente vale a pena. Mesmo para eles, salubre energeticamente, a sensação era horrível, mas ela estava lá. Você casos comprovados de demoníaca ou espiritual. Mitchell, que áudios de exorcismo gravados em fitas cassetes, disponível parcialmente em arquivos na internet, você consegue achar os arquivos originais. E, se eu não me engano, o caso de Emily Rose aqui, tá? Emily Rose, mas o nome dela é Annelise Mitchell. Documentação médica do hospital psiquiátrico inicial, que era uma epilepsia temporal que ela tinha, que um espírito consegue transmitir para você. Dor no corpo, dor de cabeça, enjoo, sensação de pânico, claustrofobia fortíssima, sensação incontrolável de dor de barriga, alguma coisa. Isso é um fenômeno que precisa ser estudado pela ciência. Não, Saulo, os médicos não sabem explicar também. O efeito placebo é inexplicável. O efeito nocebo também. Placebo é quando você acha que vai ser curado, o nocebo é quando você acha que não vai. A gente tem uma capacidade incrível de se curar. Cérebro não tem a menor ideia como. Não sabe. Não sabe. Não sabe. A capacidade de curar é da própria consciência com alguma resposta universal, ou da capacidade de acreditar que não vai é da própria presença de alguma coisa ruim ali. Quem não acredita entra na faixa ruim. Tanto que as medicações, placebo, 50, cara, você pega um remédio aqui, toma aqui, ó, remédio verdadeiro, esse aqui é um remédio placebo, de farinha. O médico que vai lhe dar não sabe, é duplo cego, nem a pessoa sabe, nem o médico. Ele dá. Sabe para quem foi dado? Qual foi o paciente que ele anota o número da medicação? Não dá para entender. Não dá para entender. A pessoa acha que vai ser 50% das pessoas que tomam remédio de farinha melhoram. A medicina e falar, vem cá, vem documentar que talvez... Não tem, porque não existe uma explicação lógica para todo o processo. Não existe. Esse filme tem livro também. Tem um caso de Roland Doe. Registro do hospital também de Georgetown University. Foi detalhado por padres jesuítas que estavam envolvidos. Foi feito um artigo no Washington Post, 20 de agosto de 1949. No livro, foi feito um livro chamado Possessed, de Thomas Allen. Inspirou o filme também O Exorcista, de 1973. Objetos levitando, sendo arremessados por múltiplas testemunhas, surgindo na pele, fotografadas. Ação que tinha modificação de vozes, tá? Conhecimento detalhado de eventos distantes, a pessoa olhava para você e sabia tudo. Ele olhava para você e falava tudo de sua vida. Tudo. Isso aqui. Uma força física além da capacidade de um adolescente, que era isso. Documentada por testemunhas.
Você pode falar, é o corpo humano, tal. Como é que o cérebro doente consegue ler a vida das pessoas? Como? Inteligência além daqui. Isso aqui é documentado, velho. Vila Nova, de 1953, na Filipinas. Você vê que nessa época, você vê que não tinha como enganar, né? Assim, até tinha, mas... Registros oficiais da polícia de Manila, da prefeitura lá. Os jornais internacionais, inclusive fotografias. O livro virou Demonology, Past and the Present, de Kurt Koch. Também chamado The Haunted Filipinas. Está no History Channel, aparecendo em tempo real, fotografadas, observadas por médicos, jornalistas e oficiais do governo. Descrição precisa de 2 homens invisíveis que a atacavam. Informações confidenciais sobre casos criminais. E alterações fisiológicas documentadas do óleo mudando de cor e voz alterada, múltiplas vozes. Após a intervenção, a Clarissa foi libertada e retornou à sua vida normal, a Clarita. Cara, eu peguei vários aqui que foram bem interessantes. Eu queria letrar numa parte aqui, que vem para cá. A empresa dos seres, aqui na Terra, aparentemente, como eles moram aqui, são muito inteligentes, né, ou estão aqui também, são muito inteligentes, eles conseguem identificar uma variação na força. Por exemplo, se você começa a melhorar a sua energia pessoal, eles sabem. Iniciar na luz, eles sabem isso, eles sentem. Se você morar no bairro dos caras, aconteceu comigo isso, olha que eu sou Zé Cu. O cara foi me visitar na minha casa, velho. Eles sabem. Então existe se descer das altas frequências, um ser para cá como Jesus, Maria, Francisco de Assis, Cut Home, Moria e outros, o São Germain e tal, eles sabem que desceu. Porque tem um distúrbio na força, muito forte. É como se tivesse assim, tá uma certa peso no ambiente, de repente a coisa meio que fica mais sutil. Eles sabem pelo cheiro do ambiente. Então aqui, por causa da luta da luz contra as trevas contra a luz, toda vez que esses seres aparecem aqui, ou quando você tem uma grande evolução, distúrbio na força, porque eles não querem que exista luz no crescimento da índole. Isso um dia vai mudar? Não sei, provavelmente. A gente não pode. A humanidade, pelo menos a história que a gente tem de 2000 anos para cá, mudou muita coisa, mas a gente ainda é muito violento. A gente ainda mata, a gente ainda espanca, a gente ainda queima a gente, através dos traficantes daí matam tiro. Aliás, a gente mata até mais. Não na mesma proporção de maldade, porque está falando de um mundo muito lá atrás, onde a violência era natural, acontecia no meio da rua. Hoje não deixa de acontecer também, não. Tem um caso de aparições em Fátima, em Portugal, em 1917. 3 crianças pastoras, a Lúcia Santos, Francisca e Jacinta, relataram ver uma senhora mais brilhante que o sol. O sol testemunhado aproximadamente por 70 mil pessoas em 3 de outubro de 1917. Uma luz intensa que não permitia olhar diretamente, escrita com uma coisa mais brilhante que um espelho de um cristal. Morreram poucos anos depois, em 1919 e 1920, de pneumonia complicada pela gripe espanhola. Terríveis no peito após cada aparição, ela viu várias vezes. Testemunho do milagre solar, sofreram queimaduras oculares temporárias e tiveram várias outras ações, várias pessoas que assistiram aquilo, uma coisa que ninguém sabe, ou doenças ou relação. Mas não para só aí. A 7, França, 1846. 2 crianças, Maximine Giraldi e Melania Calvati, relataram ver uma bela senhora envolta em uma luz brilhante. Esfera de luz que gradualmente assumiu. A radiação luminosa foi tão intensa, a radiação, que as crianças relataram não conseguir manter os olhos abertos, tanta luz. Maximine desenvolveu doença misteriosa e morreu um tempo depois, por circunstâncias consideradas suspeitas. Melania sofreu perseguições constantes, exílio forçado e morte isolada. Ambos videntes experimentos tormento interior pelo resto das suas vidas, foram atormentados, talvez por estiverem prontos. Os Aiton no Cairo, no Egito, em 1968 a 1971. Manifestação luminosa da igreja cópita de Santa Maria, vista por milhões de pessoas. Figura de luz escrita como pombas luminosas e uma senhora de luz sobre cúpulas. Fenômenos fotografados e filmados por inúmeras fontes, inclusive jornalistas. Aumento de 400% de casos de possessão logo em seguida, após o início das aparições. Surto inexplicável de doenças de vários tipos, inclusive oculares. Perturbações psicológicas graves em pessoas que estavam no processo. A família El Sayad, primeira testemunha, experimentou terror noturno coletivo pelo resto da vida. Você vê que interessante? Tem vários aqui. Na Irlanda, 1879, a visão luminosa de da Virgem Maria, de São José e São João em um altar em Cordeiro.
testemunhado por 15 pessoas de diferentes idades, 5 de intenso brilho branco, emanando luz própria na parede da igreja. 5 dos principais testemunhos morreram dentro de um ano após a aparição misteriosa na aldeia, afetando primariamente todos os que estavam ali. Bridget, a testemunha que desenvolveu cegueira progressiva após a aparição. Patrick Hill relatou visões noturnas aterrorizantes até a sua morte, até o fim da vida. A família de Mary McClung, primeira testemunha, sofreu uma série de dificuldades e mortes inexplicáveis. E todos perturbados. O que eu estou falando isso aqui? É que, talvez de Emily Rose, por exemplo, aparentemente, segundo a história, proposital da espiritualidade para chamar a atenção. Tanto que no filme, em certo momento, a Emily Rose está passando, o nome dela não é esse, né? Mas é o nome do livro, do filme. Ela está passando até que ela é puxada pelaquela figura de luz, aparentemente Maria, que aparece para ela e fala: se você quiser, você pode parar com esse sofrimento agora. Você vem para cá, isso para agora. Mas você também pode continuar a missão. Na frente fala: eu continuo. Essa hora que ela volta, que está no celeiro lá, e a perturbação estava acontecendo no corpo físico dela. Ela foi retirada do corpo, colocada na frente, primeiramente, de Maria, ali, de um ser de luz, né? E ela retorna. Então, aparentemente, existem ações dessas que são propositais para chamar a atenção da humanidade. Então, existe, claro, inteligentes, tipo Maria, apareceu aqui José e tantos outros, eles jamais iriam aparecer para uma pessoa que estivesse despreparada, sabendo que isso a levaria a um nível de assédio tão pesado a ponto de serem perturbados. Por isso que a gente, às vezes, quer algumas coisas e não necessariamente a gente consegue. Porque a gente não pode carregar um peso nas costas maior do que a gente consegue, porque o assédio é muito intenso. Quando você começa a se mover aqui, existem algumas coisas que realmente não querem que a coisa ande, tá? E eu acho super difícil isso em outros aspectos aí, porque fiz vários estudos aqui, estudos sobre a luz e do porquê que eles são assim. A demonologia pragmática de Carl, ele fala: em décadas documentando casos, observei um padrão consistente. O ataque inicialmente raramente é espetacular. Começa pequeno, com pequenas influências no pensamento, dúvida sutil, justificativa para pequenos desvios éticos, pensamentos intrusivos e discordantes de caráter moral das pessoas. O método é similar à erosão hídrica. Pequenas concessões criam canais para influências maiores posteriores. Quando a água abre de vez, dependendo da ação que foi feita, a distorção não tem mais volta na encarnação. Por exemplo, tem pessoas que começaram aqui na espiritualidade mesmo, está acontecendo tanto, isso é triste, velho. Implodir. Às vezes é melhor entrar em... Não que é melhor, né? Mas implodir seria você não ficar bem e não ter coragem de cair. É a melhor tentação, se é para cair em alguma, é melhor em nenhuma. De você implodir do que você machucar alguém. As pessoas estão se perdendo pela tentação do dinheiro, e com isso enganação. E esses caras, eles desviam, você está todo desviado, entrou aí, acabou. O que acontece? Quando você começa a enganar mesmo, tem ali um fiozinho que tá, você já tinha semente em você, por isso que entrou. Era aquele que ele está falando, sabe quando você tem aquela coisinha, aquele fiozinho de água que está saindo do rio em direção à água, do mar? Se você começa a cavar ali, a água vai chegar uma hora que você não vai conseguir mais controlar. O fluxo foi tão forte da reação kármica do que você está fazendo que não dá mais para segurar. É aí que os caras te pegam. Na hora que cai demais o fluxo, você vai ter que responder por ele. E não dá mais para responder ali, porque já foi. Vai ter que encaixar, arrumar, nascer de novo para organizar o que foi feito. Porque é isso que os caras querem. Eles querem que a gente... Qual é o ponto que está aberto na gente? Muito difícil, cai um monte de gente aqui. Possessão de Dr. Shankutatala. Ele fala: a influência negativa tipicamente segue estágios progressivos assim: atração através da ressonância com vulnerabilidades específicas, opressão externa gerando distúrbios emocionais, porque a pessoa estava com abertura. Aí vem o processo obsessivo, que é a fixação mental em temas específicos, que é a manifestação externa no ambiente, e aí, enfim, a possessão, que é o controle total ou parcial da vontade. Esse processo pode durar anos e frequentemente permanece irreconhecível até os estados avançados. A alquimia reversa de... Que interessante o título, né? De Paul Foster fala: o ataque oculto sofisticado não visa destruir a espiritualidade da vítima, mas invertê-la, gradualmente transformada em fanatismo. A disciplina em rigidez, a devoção em independência, a percepção espiritual em inflação psíquica.
Essa alquimia reversa é mais perigosa por manter experiência externa de desenvolvimento espiritual com o universo e a sua direção. Então, a gente tem um monte de abertura. Um monte. Cara, por isso que a prece é tão bonita. Não nos deixeis cair em tentação. Ter lucidez para observar as tentações. Para saber como é que está aqui. Porque é muito forte. Nós somos tentados e é muito difícil manter a ordem. Muito difícil. Deixa eu ver aqui se eu não peguei mais alguma coisa legal. Aqui a gente abrir para as perguntas aqui. Para aquele que procura se defender, vai aqui algumas dicas. O padre Gabriele Amorte, né? Ele fala aqui. Em milhares de casos que atendi, identifiquei 7 pontos principais: orgulho espiritual, ambição excessiva, descontrolada, ira persistente, mágoas não resolvidas, curiosidade espiritual sem proteção adequada, prolongado, cuidado com o isolamento. O orgulho espiritual constitui a vulnerabilidade mais perigosa, pois disfarça-se como virtude. Fraquezas humanas de ninguém menos de que Carl Jung. Viu, manhã? A sombra pessoal dos aspectos que negamos em nós mesmos. Esses pontos da negação tornam-se portas abertas para influências externas. Tipicamente, o homem que afirma nunca sentir raiva tem na ira a sua maior vulnerabilidade. Quem nega completamente a sexualidade, lá vai ele com Freud aqui, frequentemente cai em desejos carnais. Quem se considera acima do desejo material pode ser seduzido pela avareza. Aí tem vários aqui. Pontos de acesso, demonologia prática de Malachi Martin. Estratégia mais eficaz do adversário é convencê-lo à sua não existência. Cara, isso aqui é carro-chefe de assédio na hora que você está abaixo. Todo assediador, quando está sob controle, e você vai ter o pensamento, essa aqui é espírito, não, aqui sou eu mesmo. Pode até ser, mas isso aqui é típico. O ataque raramente começa forte, mas através de pequenas concessões aparentemente razoáveis. O padrão típico é, primeiro, sugere-se que certo compromisso espiritual é excessivo. Claro que você tem que algumas coisas podem realmente ser excessivas, né? Opcional e, finalmente, é desnecessário. Inclusive a mudança de personalidade, isso aqui acontece com muita gente, aqui, com compromissos com a espiritualidade, compromissos com a questão ética. Quer saber, ninguém é ético mesmo, quer saber, não existe esse negócio de karma, não. Aí, claro, tem que se pensar, tem que analisar, mas está aí mostrando que tudo que a gente faz, até fisicamente, tem uma reação gradual que permanece imperceptível até estar bastante avançada, como um silencioso câncer que pega você, e quando você percebe, às vezes já está muito fundo. Anatomia da derrubada espiritual de Derek Prince. Documentei sequência consistente de centenas de casos. Começa sempre com isolamento, afastamento progressivo da comunidade espiritual saudável e dos grupos. Indique que você conversa de algum. Irregularidade, interrupção de práticas disciplinadas, somente meditação e qualquer outra coisa. O secrecy, que é o desenvolvimento de áreas da vida mantidas ocultas, coisas que a pessoa faz em silêncio. A justificação, que é a elaboração de razões para comprometer princípios, como o caso de pessoas. Eu falei, você é o cara que... Tem gente que espiritualmente está pensando assim, sabe? Que falou que só ia roubar mais 2 vezes para pagar um curso para ele começar a trabalhar. Dinheiro ninguém deu. Ele tinha um plano, eu vou roubar mais umas 2 vezes para pagar esse curso aqui. Tem gente que está usando essa argumentação aqui para resolver seu problema financeiro. Depois que eu resolver meu problema financeiro, eu vou fazer caridade. Tá assim, falando sério. Problema financeiro, os outros com esses cursos de espiritualidade aí. Justificando que se não fizer, vai passar dificuldade. Olha a tentação do capeta aí. Ela vai conseguir? Não tem mais volta. Porque na hora que você pensa isso, você ainda está na energia da pureza. Apesar do pensamento distorcido. Na hora que você faz a ação, abre aquele fiozinho do rio para o mar. Aí alarga. Quando a água começar a passar, a sensação que você tinha aqui não vai ser sentida por um tempo que talvez nem nessa vida, não sente mais. Aqui. Então, se agora é aqui, pra cá. Você vai ter que arrumar, porque isso aí vem o efeito cascata, por cima de gente que está fazendo, aí você não volta mais. Não se arruma uma coisa fazendo errado. Nunca. É melhor ser mais lento, acreditar que dá, movimentar, mas não se arruma nada assim.
Chegou, sabe que aí vem aqueles processos que falou aqui, da ambição, dos pactos, aí era, cara, que no colo do capeta aqui. Sim, você vê que são muitas as situações. Eu tenho que tomar cuidado, porque a gente vai sair daqui, velho. Daqui a pouco não tá mais aqui, não vale a pena juntar. A gente junta com honestidade, guarda. Pô, é bom, velho. Nós vamos todos ter dificuldades. Todo mundo aqui tem dificuldade. E tem dificuldades essas que poderiam levar a tentações em que, em alguma esfera, justifica, todo mundo pega, roubadinha, todo mundo ali tá pegando. Acabei de falar isso há 1 minuto 11 e 11. 11. 1 hora de vídeo, 11 minutos e 11 segundos. Ainda tá 11h32 pessoas assistindo. Já era, velho. Não vale a pena. Não vale. Então, se você puder fazer a curva e ajeitar, ajeite. Ainda assim, nunca é tarde para ajeitar. Mas lembre-se que, às vezes, a volta é grande para dar ajeitada. Ajeita, vai lá com humildade. Vou abrir para pergunta. Joromil, um grande abraço para você. Leonardo Favaro. Tenho lutado diariamente para ser melhor. Parece que quanto mais no sentido da espiritualidade, mais as coisas não errado para mim, olha. Eu quero passar uma imagem para você, Leonardo, que me veio na mente esses dias. A visão verdadeira do iniciado, feito na luta contra a escuridão. Presta bem atenção, viu, Leonardo? É um cara que ele vai lutar contra um sistema muito forte. O sistema da maldade, o sistema da ilusão, o sistema do controle material, o sistema da facilidade, o sistema do ganho fácil, da passar por cima dos outros. Então você vai ser cansado, com vários seres caindo ao seu redor, e você, encarnação, levando você a ficar mais velho de tão esforço que você faz. Várias despedidas e idas entre mortes e vindas de seres. Ao redor de você vai estar um caos, mas a mente dele não está. Iniciado, você vê ele sofrido, ele está escorregando, ele está com os seres atormentando, os demônios ao redor lhe atormentando. Ele está acabado, mas essa parte dele aqui é a única parte que você consegue ver iluminada. Todo o resto está destruído, mas aqui dele está iluminado, sabe? É inacessível. E essa é a imagem do iniciado. Ele vai sofrer até que ele vai finalmente aprender a conviver com isso e vai se iluminar no meio da escuridão. E assim, o caminho para o crescimento, no momento, ele é um caminho difícil. Porque é muito mais fácil, cara a gente nunca vai ganhar de uma pessoa não num período pequeno injusta. Porque você ser mais lento, o cara que é injusto, ele passa por cima, ele vai lá na frente, velho, atropela todo mundo. Você vai parar e você vai ficar para trás. Você vai olhando, peraí, calma, enquanto outro tá lá na frente. Então é sofrido, mas só que tem um detalhe. É um caminho sofrido, mas a mente, ela se mantém em níveis mais altos. Essa é a diferença. Então é preciso aceitar a escuridão no coração do iniciado, porque ele vai ser tentado. E não vai ser pouco não, vai ser muito. Ele vai titubear, vai balançar, vai ter dificuldade, vai pegar seus demônios, suas influências, suas aberturas internas. Mas ele é a única forma de você vencer. Não existe caminho de evolução sem passar. Você não passar por isso nesse planeta, você vai ter que passar em outro. Você vai ter que trilhar o caminho da escuridão sem se perder. E é difícil para isso. E em algum momento vai parecer que você está só, vai parecer que só você faz, vai parecer pesado. Você fecha os olhos e você percebe que tem alguma coisa conectada a você. Aí você, caramba, velho, tá. E você vai. Você não se sente superior, até porque você está vendo tá apanhando de tudo quanto é lado, nem consegue. Não tem esse negócio. Mas aí é que vem, é daí que cresce. Na hora que você diz, cara, quando você consegue. Jesus foi tentado, velho, por 40 dias no deserto. Você acha que ele passou o quê lá, velho? O cara não precisava daquilo, não, mas aqui, por que ele passou? Você acha que ele passou para mostrar pra gente que é assim? Ele passou porque vai passar aqui mesmo. Esse é o ambiente que nós estamos. Ao contrário, eles não vão deixar. Mas todos vão ter que trilhar esse caminho, sob o caminho da escuridão, para poder se iluminar. Todos vão ter que trilhar a própria sombra da sua alma para se iluminar. Todos. E a iluminação vem justamente da influência da escuridão sem cair. Onde tudo... Você vê Jesus na cruz, pregado, com coisa, tomando lançada na barriga, com isso aqui.
Mesmo assim, a mente do cara falou o quê? Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Onde é que ele estava? Essa é a ideia do cara que está muito acima dos iniciados, né? Um mestre, né? Mas você tem a ideia de como mesmo um mestre aqui precisou passar por isso. Tá? Não é a gente que vai estar, né? Não vai. Nós não vamos passar por um assédio desse tamanho também, mas vamos chegar lá. Se um dia, mestre, você encarnar aqui, você vai sofrer. É assim, nesse atual momento. E não só aqui, não. Existem outros planetas com seres assim, velho. Quiçá piores, como na época de Jesus, há 5.000 anos atrás, ele disse... Né? Pegar aqui. É muito difícil, não se sinta iluminado nem nada. Quando parecer, feche os olhos, se conecta humildemente em você mesmo. Conecta a sua mente. Você vai perceber que você vai conseguir respirar. As dificuldades todas vão estar acontecendo ali, mas você vai sentir uma tranquilidade, que é como se você morasse num lugar diferente, com tudo destruído. Está pregado. Você vai perceber a iluminação, ela não vem de um lugar, ela vem de uma força que é sua, e você nunca vai conseguir falar. Então nem tenta mostrar isso para ninguém, que você nunca vai conseguir. Isso não dá. É seu. É só seu. Então por isso que isso não é uma coisa que você se vangloria, até porque ninguém quer se lascar. Né? Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Já leio você, tá? No caso de possessão demoníaca, os demônios invadem o corpo e interagem com a aura, eles controlam o corpo, né? Invadir o corpo seria o controle do corpo? Então invadem, sim. Eles controlam, rapaz, quando balança o corpo, porque já está muito controlado. O espírito não precisa controlar o seu corpo para estar com controle. Tem muita gente que está controlada aí e não sabe. Minha mãe passava o dia incorporada. O dia inteiro. Só que o espírito não deixava aparecer. Eu já provei, cara, se fosse hoje eu ia mostrar para vocês. Eu ia fazer questão. Se minha mãe estivesse aqui hoje, ela ainda ia estar passando por isso. Eu sei que aqui aquele cara ainda estava aí. Eu ia falar, ia pegar uma câmera, guardar, escondidinha, ou um celular. Eu vou mostrar a vocês como minha mãe está com... Eu ia já saber. Eu vou mostrar a vocês como minha mãe está com um espírito controlando ela. Perceba. Sabe como é que eu fazia? Eu passava um ano sem ir lá em Salvador, às vezes. Aí minha mãe, quando me via, o espírito saía de perto, que ela ficava muito feliz e tal. Aí nós sentávamos, começava a conversar. Aí ali tal, umas 2 horas depois, mas a minha já começava a controlar de novo ela. O cara tava danado que eu tava ali, né? Aí eu peguei, uma hora eu segui assim, que eu tava assim, minha mãe tava assim, velho. Mas de cabeça baixa, assim. Eu passei, senti aquela energia, falei, eita porra. Aí passei de novo, minha mãe não levantou a cabeça. Eu falei, não, velho. Aí eu ia perguntar para ela se estava tudo bem, né? Eu perguntei, mãe, tá tudo bem? Ah, tá. Baixou a cabeça de novo. Aí passou um tempinho, fiquei ali com um Patrick e tal. Aí eu olhei, encostei do lado, já de propósito. Aí fiz tipo a mão assim, tipo de Rasengan. Eu minei minha mão assim, coloquei no ombro dela, tava do lado esquerdo dela, tá? Fiz com essa mão aqui. Falei, mãe, eu sei que você não tá sozinha, rapaz. Na mesma hora, eu falei assim pra trás, vum! O espírito me empurrou, atrás assim, começou a se balançar assim, com a cara pra baixo, assim, na mesma hora. Velho, você tá dominando ela o dia todo aí, né, velho? Tempão, sem falar nada, até que, coisinhas tipo, tal, as coisas assim, até que o seu Pena Branca, que era um dos mentores, estava ali, chegou, né, limpou, conversou um pouco comigo e saiu, assim. Tá lá, isso aí, você vai um demônio? Não, mas não é uma ação demoníaca? Qual o tipo de controle do cara? É muito, velho. Ele era uns processos obsessivos. Entram, controlam, que a pessoa não consegue fazer nada, velho. Sabe quantas pessoas estão em casa sentindo tristeza, agonia, peso, ansiedade, em baixa frequência, não percebe que estão sob controle espiritual? Não sabe mais nem quem é ela, quem é o espírito. Porque o ser que está ali, que você pode ser chamar uma ação demoníaca, né? Obrigado aí, Mônica fala demônio versus Exu, desequilibrado, tem nada a ver, tá? Tá falando de você. Os espíritos se denominam Exu no astral e são do ruins, eles só fazem isso porque o nome Exu no astral
ele é um nome que demanda respeito, assim. Então eles usam, mas não tem nada a ver, tá? Essa conexão da ideia do demônio. Inclusive, os Exus podem ser médicos, podem ser seres extremamente guardiões de linha de frente, tá? Os demônios, provavelmente, na linguagem melhor da palavra, são seres muito acima da intelectualidade dos Exus, no caso da Umbanda, tá? Mas a intelectualidade dos caras é muito acima, assim, então não seria aspecto, tá? Normalmente são seres que comandam até certo ponto. Obrigado, conhecimento, pelo carinho. Vou mandar falar por mim. Tem uma galera aí que chegou, velho. Pelo amor de Deus, um monte, assim, ó. Quando não se pede para outro, começa a subir para a cabeça, tá? Começa a se achar evoluído. Começa a se achar uns seres evoluídos aí, viu? Um monte. Humildade lá embaixo, admirando, fazendo coisas boas, lá, tranquilo. Não esquecendo as conexões, porque é daqui para assim, ó. Galera, rebeldia cósmica contra a luz, que é isso aí que a gente vê. No vasto teatro dos cosmos, existe uma narrativa antiga e contínua que transcende nossa completa compreensão. Uma batalha de consciência que se estende além das fronteiras do tempo, do espaço e das dimensões que nós conhecemos. Não é meramente uma luta contra o bem, como compreendemos, mas um conflito profundo, até filosófico, sobre a natureza da existência, liberdade e evolução. Inteligências, algumas antigas, além da compreensão humana, postura fundamental de oposição ao que poderíamos chamar de ordem luminosa dos cósmicos, da evolução planetária. Essas consciências não simplesmente malévolas no sentido caricatural, são seres complexos que chegaram a uma conclusão radical, que a própria natureza da luz cósmica, com sua aparente hierarquia, ordem e direção evolutiva, representa uma forma de tirania consciencial. Filosofia, articulada em diversos sistemas ocultos ao longo da história humana, propõe essencialmente uma grande inversão, que é a submissão à luz, ao fluxo evolutivo, a independência cósmica constitui não libertação, mas aprisionamento. Argumento que a verdadeira liberdade existe separação, individualidade absoluta e determinação radical, mesmo que signifique oposição à própria força que sustenta a existência. Como escreveu um dos filósofos obscuros, a luz não é libertadora, mas colonizadora. Impõe sua ordem, localização, porque a escuridão é muito maior do que a luz, eliminando possibilidades divergentes. Permanece meramente filosófica, mas manifestando-se constantemente em cada ação, em cada situação, em cada pessoa. Quando a luz se intensifica, a resistência também se intensifica quando um ser humano avança no seu desenvolvimento espiritual. Obrigado, Nando. Mais visíveis ao radar dessas inteligências, como um farol na escuridão, chama a atenção e frequentemente entra em interferência proporcional ao seu avanço. Operam sempre tentando fazer você causar isolamento, desmoralização da sua própria ação, perda da vontade, oferece experiências espirituais falsificadas, fazendo você entrar em fascinação, exploração da sombra, utilizando aspectos não integrados da psique como pontos de entrada, inversão sutil, transformando gradualmente virtudes em vícios, onde você continua se achando de luz, já fazendo coisa errada, idealismo e fanatismo, disciplina e rigidez. Martin, ao documentar inúmeros casos, o ataque raramente começa rapidamente, mas através de pequenas concessões. A ilusão, no entanto, está ali. Por mais sofisticada que seja, nós temos que estar sempre lúcidos a ela. Essa é a grande falácia da raiz do problema, a confusão entre a individualidade e o isolamento. Como revelam tradições místicas autênticas de todas as culturas e o paradoxo da existência, que a verdadeira individualidade não se identifica através da separação, mas através da integração cada vez mais profunda com o todo. A luz não elimina a singularidade, mas a revela em sua expressão mais autêntica. A luz não é uma proximidade com o ser, é a própria capacidade da consciência em se iluminar ao fazer outros seres felizes. É a resposta da gratidão ou da retorno universal de fazer alguém sorrir. A luz não é uma proximidade com um ser ou uma coisa. É quando a iluminação vem de várias ações, onde você começa iluminando vários e esses retornam para você mesmo que você não queira. E você não conseguindo segurar, em algum momento você fica tão forte que você vira luz. Os seres que resistem a essa ordem, na verdade, tomam somente ações. Como esclareceu Yang, os chamados demônios são parte de nós mesmos, rejeitando o amanhecer, ou o reconhecer. Quanto mais as negamos, mais poder lhes conferimos,
não são inimigos externos, mas aspectos não integrados na nossa própria psique, a própria falta de empatia. Proteção, várias delas existem como vigilância consciencial, práticas regulares de meditação, oração, boa sintonia, comunicação saudável, mente alerta, com bom discernimento e bom senso, capacidade de distinguir o que está acontecendo, humildade autêntica, que é proteção contra o orgulho espiritual e vulnerabilidade mais perigosas de todas, integração profunda entre a luz e a sombra, não se reconhecendo tão iluminado, mas entendendo que nós também, ao apagar uma luz, tem escuridão por todos os lados, ou seja, ela mora na gente. E purificação energética não através da sua própria ação, mas de pequenas ações o tempo inteiro sendo feitas. A verdadeira luz, ela vem a verdadeira natureza da luz. Embora compreensivo, de certa perspectiva limitada, apresenta fundamentalmente uma confusão sobre a natureza da realidade. A luz não elimina possibilidades, revela o infinito de possibilidades dentro da unidade fundamental. Ela não conforma, liberta para ser sua expressão mais autêntica. Eventualmente, após ciclos que podemos apenas imaginar, até as consciências atualmente mais existentes descobrirão a verdade fundamental. A escuridão é somente a falta do ligar do próprio coração. Nessa descoberta, completarão sua própria jornada na integração do movimento evolutivo, que sempre existiu como potencial de dentro de nós mesmos. Porque no final, como revela as tradições místicas de todas as culturas, a luz e a sombra não são verdadeiramente opostas, mas complementares. É a grande obra do cosmos e a dança da eterna da sua integração em cada nível de realidade, revelando-se possibilidade cada vez mais profunda de se tornar e ser quem nós somos. Seres com sombra, mas que começamos a acender pequenas explosões dentro da gente mesma, que aos poucos vai nos iluminando. É isso. E existem seres que realmente estão e ficarão nessa situação por muito tempo. Nós também ficaremos assim. Passei um pouquinho do tempo, me perdoa. Muita paz para vocês. Nos vemos nessa semana aí. E excelente começo de semana para a gente. Tá? E